Mas eu trabalhava, comecei antes de ser mochileiro, entender a ideia do mochilão, eu trabalhava com mecatrônica, numa fábrica que produzia embalagem de vidro. Então eu era técnico mecatrônico naquela empresa. Depois, hoje já diferente, já estou trabalhando em outro ramo, já com coisas relacionadas a viagens mesmo. Então foi uma mudança bem radical. Uma reviravolta. Foi. Então é a verdadeira mudança radical do programa. A verdadeira mudança radical. Legal. E no caso, você já era evangélico, já era mochileiro? Sim, sempre fui. Assim, Cláudia, não, porque eu sei que era a vez da Cláudia perguntar, não, eu vou atravessar a Cláudia. Sempre faz isso, né? Ô, Éder, mas como é que foi bem isso? Poxa, você viu alguém, sei lá? Então, foi no Réveillon de 2005 para 2006, quando passa o Réveillon, você fica naquela ideia, né? Vou fazer uma coisa esse ano que está começando, tá? Então faz 2 anos que surgiu essa ideia, mas eu ir para a Austrália para fazer um intercâmbio. Eu sempre gostei muito, tanto do Wilson como da Austrália, que parecia muito com o Brasil, e o idioma em inglês eu queria aprimorar um pouco mais, então pensei em ir para a Austrália para fazer isso, para estudar e para ter essa experiência internacional. Só que eu sempre fui um jovem muito simples, eu nunca tive muito dinheiro. Só que essa empresa que eu entrei, eu fui crescendo profissionalmente lá, então me deu certa estabilidade. Não foi grande coisa, mas para um jovem solteiro estava um salário razoável. E tinha minha mãe que trabalhava também na época, então sempre moramos eu, minha mãe e minha irmã. Então a minha família tinha um pouquinho de estabilidade já depois de eu começar a trabalhar. Foi aí que eu pensei, eu falei, eu vou investir em alguma coisa para mim. E pensei nessa viagem para a Austrália. Só que aí as coisas foram acontecendo. Esse ano que eu decidi isso, minha mãe ficou desempregada. Então só eu fiquei trabalhando em casa, segurando todas as contas, tudo. Mas eu não queria deixar morrer a ideia. Então quis continuar com a ideia e comentei para uma colega da igreja, no domingo de manhã, que é a coordenadora da Verônica, inclusive, a minha convidada. E eu falei, olha, eu tô pensando em ir para a Austrália no final do ano, mas com minha mãe e tal, não tá mais trabalhando, vai ser muito difícil. E ela falou, a Verônica, que é a minha colega, ela tá pensando em fazer um mochilão pela Europa, vários países. E eu conheci a Verônica, mas uma vez que eu a vi numa festa. Aí uns 2 anos antes ainda de 2005, 2003 mais ou menos eu vi, mas assim, por ver, assim, só que não vimos isso. Sim, de relance. E ela me falou da Verônica com esse negócio de mochilão, de viagem de mochilão. O que eu falei? Eu falei, eu vou querer saber o que é isso, que história é essa de mochileiro. E entrei em contato com a Verônica. Foi aí que começou ela me explicar o que eram essas viagens que ela já tinha feito antes. Então ela passou pra mim a ideia do mochilão. E isso foi lhe causando uma certa curiosidade, né? Completamente. Principalmente pela economia. Sim, pela economia. Na verdade... Peraí, a Verônica falou algo aqui que... Econômico. Economia! Ela viaja, economiza, né? E quais os países? Assim. Pode pegar minha mochila? Eu tô indo. Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui, eu tô indo agora. Isso. Só que quando isso aconteceu, ainda assim eu ainda tinha muita dificuldade financeira porque minha mãe estava desempregada, mas eu não queria deixar o plano morrer. O que eu fiz? Eu decidi que eu ia e eu falei, eu vou fazer um empréstimo e vou. Eu vou pegar, eu fiz empréstimo, eu falei, eu não tenho dinheiro, eu vou fazer um empréstimo, mas eu vou, porque eu não queria deixar a oportunidade passar, porque eu não sabia se futuramente eu ia ter uma oportunidade igual essa, de estar viajando com uma pessoa que já fez algumas viagens, tinha como passar informação para mim. Pessoalmente ali, então eu falei, vou agarrar essa oportunidade. Isso melhora você profissionalmente, espiritualmente, melhora a forma de você lidar com as pessoas. Conhecimento engrandece você de todas as formas. Então isso, como o Éder é um menino, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Ele sentiu e falou, gente, é isso que eu quero. E o sentido da liberdade, da independência, de você saber que você pode muito mais. Você tentando se virar sozinho pelo mundo do que você ir para uma agência de viagens, que é importante você viajar de qualquer jeito, é importante você ter conhecimento, mas você fazer uma viagem dessa sozinho e você seguir as coisas por sua conta mesmo, engrandece você muito mais. E aí foi que ele se interessou em fazer o vamos ver o que acontecer. E o que você gasta numa viagem com agência de turismo, você triplica os dias de viagem, quadruplica, quintuplica as semanas de viagem, gastando o mesmo valor. Então é isso que é interessante. E conhece muito lugar. E conhece muita gente no mundo. Você conhece muita gente no mundo e descobre que tem pessoas maravilhosas no mundo. A gente tem medo de estrangeiro.
A gente tem medo de ser maltratado, a gente tem medo de eles não entenderem o que a gente está falando. Só que existe uma língua universal de gesticular, das pessoas quererem te ajudar. As pessoas são boas no mundo. A maioria é mais boa do que ruim e cruel, como a gente vê. A gente tem medo de sair na rua no nosso bairro mesmo. Legal. Heber, conta um pouquinho da sua primeira viagem. Por onde você foi, onde você andou, e o idioma. O que você fez? Ei, essa parte é interessante, porque o roteiro, nós não tínhamos uma definição muito certa do roteiro. Assim, compramos a passagem aérea, isso já foi uma coisa que me deixou alucinado. Primeiro, é aventura total, porque a gente tinha a passagem aérea para chegada em Atenas e a volta por Casablanca. Atenas, Grécia. E Casablanca, no Marrocos. A volta. Então, o que nós íamos fazer no meio da viagem, os países que íamos visitar as cidades, nós não tínhamos tínhamos um roteiro mental, planejado e tal, mas nós poderíamos mudar a qualquer momento, se nós decidíssemos. Nós não vamos mais para Itália, nós vamos para a República Tcheca. Então não é uma coisa que você pega e anota assim, durante em casa, eu quero ir nisso. Não é bem assim. Você pode até fazer, como eu fiz, eu até cheguei a anotar, só que nós tínhamos a flexibilidade, se quisesse mudar, nós mudaríamos, nós não tínhamos reserva de nada. A liberdade. A liberdade. Esse Eu não quero, acorda, acorda de manhã e fala, eu não vou mais para aquela cidade, chega na estação de trem, eu quero ir para outra agora. E você vai para outra estação, para outra cidade, é coisa totalmente diferente, conhece outras pessoas, tem outro convívio. E quanto ao idioma, que foi sua pergunta também, eu tinha muito medo mesmo. Eu estudava inglês, só que assim, eu estava saindo do nível básico para o intermediário, de escola brasileira, essas escolas normais. Então eu fiquei, como será? Lidar com nativo é totalmente